Olá novamente. Vamos continuar aí nosso assunto, né, com os povos pré-colombianos, ok? Primeiro desses povos pré-colombianos são os astecas. Primeiramente, o que vem a ser povos pré-colombianos? São os povos que existiram aqui na América antes mesmo da chegada de Colombo, tá? E dentre esses muitos povos que existiram em todo o continente americano, teve três, né, que nós consideramos como civilizações, que são os mais estudados, mas tiveram outras civilizações também avançadas, mas os mais estudados, que a gente fala bastante, né, que o historiador fala bastante, são os astecas, maias e incas, que são os povos que se fundamentaram aqui na América antes da chegada de Colombo, se estabeleceram. E quando os primeiros espanhóis chegaram, eles ainda estavam estabelecidos, né? Os astecas e os maias na América Central e os incas na América do Sul. Então vamos lá para o nosso primeiro povo, que são os astecas, tá? Também o povo que, vamos dizer assim, né, vai enfrentar os espanhóis pela primeira vez a partir de 1519. Os astecas, eles também podem ser chamados de mexicas, tá? Por isso, a região onde eles habitavam hoje, atualmente, é chamado de México. Os mexicas ou os astecas, eles são provenientes ou originários, desculpa o barulho aí, gente, eles são originários da região de Aztlán. Aztlán, como eles chamavam, né, seria a parte ao norte do México, mais precisamente, né, uma região ali mais que central dos Estados Unidos na atualidade. Eles eram um povo seminômade, eles constantemente se deslocavam pelo território atrás da caça, da pesca, da coleta, assim como eram os povos, né, seminômades do período. E esses povos, né, ninguém sabe exatamente porquê, mas talvez, né, a resposta mais plausível é que eles, vindo atrás de comida e vindo atrás de um lugar mais quente, né, eles têm imigrado mais para o sul e acabaram chegando na região onde hoje nós chamamos de México. E eles seguiram até a parte mais central do México, próximo ao lago de Texcoco, que era um lago grande que tinha ali na região mais central do México. Eu vou mostrar para vocês, só pegar o laser, que seria essa região aqui, ó, tá? Olhando aí no mapa, vocês vão observar que seria quase que bem na parte central do México, tá? Onde está localizado Tlaxcolo, Tlaxcala, Teotihuacan, Tolocá, Tlacopan, tá? Então essa região aqui era uma região em Tenochtitlán, que era a capital dos astecas. Eles vieram migrando, tá? Descendo aqui. Eles provavelmente tiveram contato com os xiximecas, que era uma outra civilização. Também tiveram contato com os olmecas, né? Pelo menos, né, com os descendentes deles, e foram, de certa forma, influenciados em alguns hábitos, né? E eles se estabeleceram nessa região que tinha abundância de água e também era uma região mais quente, né, mais fácil deles se adaptarem, e bastante também caça. Embora, gente, essa fosse uma região já habitada por outros povos indígenas, só que esses outros povos indígenas vão acabar dominados pelos astecas. E os astecas vão acabar fundando ali um império. Vão se estabelecer na parte ali do lago e vão fundar um império, conquistando e dominando as outras tribos e obrigando essas outras tribos a pagarem impostos para eles. Também os impostos, eles tinham duas formas de serem pagos, tá? Aliás, três formas. Uma das formas era com o serviço militar. Então, os jovens daquelas tribos, eles tinham que servir no exército dos astecas. Outra maneira era com parte da produção. Então, aquilo que eles produziam de alimento, que eles plantavam e colhiam, e de criação de animais,
o que não era comum entre eles, tá? Eles não tinham o hábito de domesticar os animais ali na região, mas se tivesse um caso desse, eles pagariam com parte da produção. E com o trabalho compulsório. Então, o trabalho compulsório seria o trabalho obrigatório, que eles tinham que pagar construindo diques, canais, estradas, o que o imperador asteca ordenasse, tá? Então, requisitava a mão de obra deles. Então, essas eram as 3 maneiras que essas tribos indígenas, que não eram astecas, tinham que pagar o imposto sobre a dominação do seu território. Tá? E isso gerou, né, entre essas tribos, um sentimento de insatisfação muito grande. E gerou nesses povos, né, uma inimizade muito grande. E eles, mas eles não podiam fazer nada, né? Porque os astecas eram mais poderosos, eram mais organizados, mais avançados, tinham um exército numeroso e um exército altamente disciplinado e muito bem armado. Então eles não conseguiam reagir. Ficaram na espreita aguardando o momento certo para que isso acontecesse, tá? Embora esse momento só vai acontecer quando os espanhóis chegaram e eles estabeleceram alianças com algumas dessas tribos que eram bem insatisfeitas com a dominação asteca, que passou a apoiar os espanhóis contra os astecas, tá? Os astecas, no ano de 1325, eles vão se estabelecer ali na região, gente, por volta do século XII, tá? E no ano de 1325, eles vão construir a capital deles, chamada Tenochtitlan. Essa cidade era uma cidade fantástica, que inclusive, né, deixou os espanhóis de boca aberta quando viram, porque era uma cidade tal qual nunca vista entre os europeus. Então era uma cidade que ela foi construída em cima da ilha, numa ilha, tá, no lago Texcoco, e eles construíram pirâmides, eles construíram templos, eles construíram palácios, largas avenidas e até mesmo ponte que ligava a ilha até o continente. Tá? E além disso, eles também construíram um sistema de produção de alimentos chamado chinampas, que eram umas esteiras flutuantes, umas ilhas flutuantes, construídas de forma artificial para a produção de alimento. Ok? Então vamos lá, aqui e Tenochtitlan então virou a capital deles. Ela ficava localizada aqui, onde hoje, na atualidade, é a cidade do México, tá? Que foi totalmente, aquela região foi totalmente aterrada. Hoje não é mais uma ilha, tá bom? Aqui nós temos a localização dos 3 povos pré-colombianos, tá? Aqui nós vamos ter os astecas, que é atualmente no México, os maias, que pega aqui a península de Yucatán ao sul do México, mais outros territórios na América Central, que formaria aí parte dos territórios de El Salvador, Nicarágua, Honduras e Belize, tá? Mais a península de Yucatán. E aqui na América do Sul, na região da Cordilheira dos Andes, nós tínhamos a presença dos incas, tá? Bom, voltando aqui para os astecas, aqui é a ilha, aqui nós temos o lago Texcoco, como vocês estão vendo, e eles então pegaram a maior ilha do lago Texcoco e construíram a cidade de Tenochtitlan. Aqui seria a ponte que ligaria a ilha até o continente, tá? E nessa parte central da ilha, vocês vão ver que ela tem vários canais, né? E nessa parte central da ilha, eles construíram as pirâmides, que eram templos, e o palácio do imperador. Tá? Acabaram dominando a região, os astecas, né, e construíram uma rede vasta de comércio e pagamento de tributos. O comércio ele se estabelece em toda a região do Império Azteca, toda a região. E era um comércio bem vasto e bem dinâmico, onde eles tinham várias mercadorias, né, que eles mesmos produziam, mas também tinham mercadorias que eles comercializavam de outros povos. Então, eles produziam alimentos, basicamente o alimento que eles produziam era para a alimentação da sua população,
E só que eles não tinham terras em abundância para alimentar a quantidade de pessoas que viviam aqui no Tenochtitlan. Para vocês terem uma noção, gente, Tenochtitlan não espantou só pela construção em si da ilha, tá? Da cidade, mas ela espantou também por ser uma cidade muito grande, maior que a maioria das cidades na Europa naquela época, com uma população de mais ou menos, segundo os cálculos dos historiadores, né, uma população mais ou menos de 250 a 300 mil pessoas. Que, por exemplo, Londres, no mesmo período, Londres tinha cerca de mais ou menos de 50 a 80 mil pessoas. Então espantou bastante os espanhóis também a quantidade de pessoas. Só que para alimentar esse povo todo era necessário uma abundância de alimentos. E os astecas, eles não conseguiam produzir o suficiente, então parte da produção vinha de outros povos, tá? Como pagamentos de tributos, por exemplo. Bem, gente, eles também produziam produtos artesanais. Então eles faziam cocares com penas bem incrementadas, né? Com penas de aves ornamentais. E eles faziam também cocares até com joias e colares também, várias joias, e até mesmo capas e outras peças, né, que eles conseguiam fazer e negociavam. Então isso tudo era vendido, faziam sandálias, calçados, né, faziam tecido, porque os astecas, ao contrário da maioria dos indígenas das partes quentes da América, não andavam nus, tá? Eles andavam com roupas. Então eles fabricavam tecidos, tá? Principalmente tecidos de algodão. E eles então negociavam esses tecidos também e negociavam animais, ou seja, negociavam praticamente de tudo que eles possuíam. Os astecas, eles viviam numa região que era riquíssima, muito, muito, muito rica em ouro, toneladas e toneladas de ouro. E eles faziam muitos objetos com ouro, tá? Então também comercializavam isso. E para ter todo esse comércio, né, toda essa relação de comércio de Tenochtitlan com outras cidades astecas e com outras regiões indígenas, eles construíram uma rede vasta de estradas que interligavam as regiões, mas que também possibilitava, né, como posso falar assim, um deslocamento rápido do seu exército para as demais regiões, tá bom? Eles praticavam politeísmo, então os astecas eram politeístas, eles praticavam sacrifícios humanos, né? Astecas, maias e incas, todos os três eram politeístas e todos os três praticavam sacrifícios humanos, tanto animais quanto humanos. No politeísmo, eles cultuavam várias divindades, como já falei, e essas divindades, elas tinham relações com as forças da natureza. Então, aquilo que eles não compreendiam, eles acreditavam ser uma força divina, né? Por exemplo, o sol, para eles, era uma divindade, a lua, havia as divindades responsáveis pelas águas, a divindade responsável pela fertilidade do solo, a divindade responsável, né, pelo fogo. Então as divindades tinham relação forte com a questão da natureza. E eles viviam numa região, gente, que era muito propensa, era e é até hoje, muito propensa a terremotos, furacões. Então, de tempos em tempos, eles tinham uma calamidade, né, natural na região. E eles não compreendiam o porquê disso. Eles não sabiam o que era eles sabiam que a terra tremia, mas eles não sabiam explicar o que era um terremoto. Eles não sabiam explicar o porquê de um furacão. Então eles acreditavam que aquele fenômeno natural era não uma aparição, mas era assim, uma força dos deuses, que provavelmente demonstravam isso como ira. Tá? Então, quando eles viam um terremoto acontecendo, quando eles viam, por exemplo, um furacão, ou até mesmo doenças que os acometiam, eles acreditavam que era a fúria dos deuses. E eles achavam que, nesse momento, a única forma de aplacar
né, de abrandar a fúria dos deuses, seria satisfazendo a sede dos deuses, que era de sangue humano. Daí eles então praticavam sacrifícios humanos em larga escala. Eles matavam muitas pessoas. Os astecas e os maias tinham um costume bem semelhante, que era capturar, né, de outras tribos pessoas. Então eles atacavam outras, tinham até o traficante de escravo entre eles, que era um cara que praticava esse comércio, era visto como comércio. Então ele entrava na mata, ele capturava, atacava uma tribo, capturava ali as pessoas e os levavam para as cidades, ou astecas ou maias, e vendiam essas pessoas como escravos. Elas tinham duas funções: tinha um grupo que era voltado para o trabalho de escravo, então ele iria para o trabalho na mineração ou trabalho doméstico, e havia o escravo que seria sacrificado. Então ele era levado, geralmente os homens mais fortes eram levados para o sacrifício. E lá eles colocavam ele numa espécie de um pilar de rocha, né, de pedra, que era uma altura mais ou menos, né, da altura mais ou menos da nossa perna. E ali ele era colocado de costa, naquele local, e ficava virado para cima. E o sacerdote, ele cortava aqui no baixo, na região do diafragma, né? Fazia uma incisão ali, ele segurava as mãos e as pernas da pessoa, e o sacerdote, ele enfiava a mão por dentro daquela incisão e arrancava o coração da pessoa. Depois, logicamente, a pessoa morria, eles arrancavam com as mãos o coração. Logicamente, a pessoa morria e cortava a cabeça dela, depois de já morta, e jogavam pirâmide abaixo, tá? Então, era assim que eles faziam o sacrifício, achando que estava agradando aos seus deuses, abrandando a fúria deles, e estariam obtendo favores dos deuses, tá? E eram feitas muitas e muitas desses sacrifícios humanos. Também haviam sacrifícios de crianças, tá? Principal atividade econômica deles era a agricultura. Principal atividade. Tinha comércio, tinha artesanato, mas a principal atividade era a agricultura. Nem astecas nem maias praticavam a pecuária, ou seja, nenhum dos dois grupos domesticavam os animais, tá? Somente os incas, desses três grupos, somente os incas que praticavam a criação de animais, tá? Na agricultura se assemelhava entre toda a América, tá? Ou seja, o que eles comiam, o que eles produziam de alimento, basicamente quase toda a América tinha a mesma produção. Era o milho, tá? Era o principal alimento, basicamente em toda a América. O milho seria como o arroz para o brasileiro, ou o feijão, tá? Então estaria na mesa do asteca todo santo dia, tá bom? Com o milho ele fazia farinhas, ele fazia bolo, tá? Comia a própria espiga, tá bom? Ele também produzia abóbora, pimenta, feijão, consumiam bastante esses alimentos. Tinham outros produtos também, mas os principais produtos eram esses. Praticava a metalurgia, ou seja, eles conheciam o ouro, que é um metal, e eles sabiam como derreter o ouro e transformar numa joia ou transformar num objeto qualquer. Então eles tinham conhecimento da metalurgia, tá bom? O artesanato, o comércio, eu já falei para vocês. Aqui são as pirâmides que encontram-se naquela parte central de Tenochtitlan, que eu mostrei para vocês. Essa é a pirâmide principal, ela era a maior, e era aqui, segundo consta, né, os registros históricos e arqueológicos, até mesmo tem lá, não existe mais a pirâmide por completo, tem só os vestígios dela, né, só a base dela que ficou de pé. Eles encontraram sinais de sangue, né, nos degraus. Então só tem basicamente esses pedacinhos aqui, tá? E essa pirâmide era aqui que eles realizavam os chamados sacrifícios humanos.
Eles tinham na sociedade deles o rei, né, que era o imperador, era a principal figura entre os astecas, mas abaixo haviam os nobres, né? E os nobres eles se subdividiam em grupos. Então haviam os nobres que se transformavam em sacerdotes, tinha a função de ser o sacerdote, né? Ele fazia a ligação entre os homens e os deuses, e fazia os sacrifícios humanos e os ritos, né, que eles praticavam. E haviam também os guerreiros, né, os nobres guerreiros, que basicamente eram responsáveis pela defesa dos astecas e pela guerra. E haviam aqueles que eram os nobres funcionários reais, que serviam ao imperador ajudando a administrar todo o império. Ok, gente? Bem, vamos ficando por aqui, né? Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa. Não, vamos ficando por aqui e continuaremos falando agora sobre Incas. Os maias vocês já ouviram, sou no 6º ano, tá bom? Fiquem com Deus, até lá.